Jó capítulo 18. Abram comigo Jó capítulo 18. Livro de Jó, a história de um homem justo que está passando por inimagináveis tribulações, mas vai manter a sua fé inabalável. Um homem que passou por tribulações terríveis, mas mantém a sua fé inabalável. A grande história do livro de Jó é que Deus é soberano e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nem na vida de Jó, nem na vida de Cristo, nem na vida da igreja, e nem na minha e nem na sua vida. Os planos que Deus tem para mim e para você, esses planos vão se cumprir. Essa é a grande história, essa é a grande ideia do livro de Jó. Jó capítulo 18, o que é que aconteceu até aqui? A gente está avançando. Já a gente chega na metade do livro de Jó. Já, está avançando. Jó capítulo 18, o que é que acontece até aqui? Você tem os capítulos iniciais com Jó perdendo tudo o que ele tem. Perde a família, perde os bens, perde a saúde. Satanás disse, você pode tire tudo que ele tem, que ele vai blasfemar contra ti em tua face. Jó perde tudo, mas por 3 vezes é dito que ele é um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. E o capítulo 2 termina dizendo que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Termina com seus amigos que vêm para consolar e para animar. Não vai ser muito isso que eles vão fazer, porque aí depois que Jó derrama o seu coração diante deles, depois de 7 dias e 7 noites de silêncio, aí começam as falas de Zofar, Bildade, e ele faz. E aí é só pancada. Aqueles que vieram para derramar graça, aqueles que vieram para consolar, esses não consolam, só acusam. E Jó vai se defendendo. Jó vai se defendendo nesse primeiro round de batalha. Jó vai se defendendo até que termina esse primeiro round. Jó se defende, ele acha que as coisas vão melhorar, mas aí ele fala no capítulo 15. E aí ele faz, mais uma vez, acusa Jó. Só que dessa vez de forma mais dura, sem nenhuma palavra de graça, só palavras de acusação. E aí Jó se defende mais uma vez, nos capítulos 16 e 17. Se no capítulo 9, Jó já tinha pedido por um intermediário, eu preciso de um árbitro, eu preciso de alguém que fique entre mim e Deus, que fique entre mim e Deus, que eu não tenho como comparecer diante de Deus e permanecer justo. Aí no capítulo passado, no domingo nós vimos isso, que Jó agora pede alguém que seja o seu advogado. Então, eu preciso de um advogado agora, eu não preciso só de um árbitro, eu preciso também de um advogado diante do Senhor. E eu preciso que o Senhor me dê um penhor. Eu preciso que o Senhor me dê uma garantia de que eu posso comparecer diante de ti. Nós vimos que Jó não sabia do que ele estava pedindo, mas ele estava falando de Jesus Cristo, aquele que é o nosso advogado diante do Pai. Ele estava falando do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. E agora, no capítulo 18, vai falar um camarada chamado Bildade. Vai voltar a falar, vai ser a segunda fala de Bildade. Bildade, vocês lembram, Bildade é aquele que é o mais teólogo de todos, é aquele que mais conhece da teologia, é Bildade. É aquele que talvez tivesse maior conhecimento. Se ele era o mais experiente, era o mais velho, Bildade talvez fosse o que tem mais conhecimento. E aí talvez você espere de alguém que tem mais conhecimento, mais educação, sabe falar palavras mais bonitas, talvez você espere dele palavras de consolo. Mas não é isso que vai acontecer. Estamos no mês de outubro. No mês de outubro, geralmente as escolas de idiomas, algumas escolas sempre fazem o quê? Festa de quê? Halloween. Geralmente você liga a televisão, tem muito filme de quê? Terror. Vocês gostam de filme de terror? Eu não gosto de filme de terror. Teve na sexta-feira 13 agora, né? Sexta-feira 13. Eu não gosto de filme de terror. Às vezes, vamos para o cinema assistir filme de terror. Eu vou pagar para ter susto? Vou pagar para ficar assustado? De jeito nenhum. Não quero nem de graça, quanto mais pagando. Não vou. Esse capítulo 18, ele é um filme de terror. O capítulo 18 de Jó é um filme de terror. Veja, em um mundo repleto de produções cinematográficas de suspense e terror,
emerge agora uma história de terror peculiar nas páginas desse antigo livro. Imagine-se diante de uma tela de cinema, mas em vez de cenas de pesadelo, encontramos uma narrativa que descreve profundas aflições de um homem chamado Jó. Esse não é um filme convencional de terror, mas um relato bíblico que explora as trevas da acusação, a escuridão espiritual e as armadilhas de uma vida e de perdas profundas. No entanto, ao longo dessa história sombria, um raio de esperança se faz presente, como a luz que rompe a escuridão de um pesadelo interminável, oferecendo paz e redenção. Parece que é isso, Jó vai estar no meio de um filme de terror e... Sabe quando você está naquele pesadelo e você está fazendo força para acordar, e você acorda e você fica... Ainda bem que não era verdade. Então é isso que vai estar acontecendo aqui. É um grande filme de terror. Em Jó, capítulo 18, somos transportados para um cenário sombrio e desolador, onde a intensidade das acusações e a impiedosa tormenta que Jó enfrenta se assemelham a um filme de terror clássico. Nesse pesadelo espiritual, ele é confrontado com amigos que o acusam de maneira implacável, lançando sombras de dúvida de sua fé e integridade. Veja, Deus tinha dito que Jó é íntegro e reto, mas os seus amigos estão dizendo, você não é íntegro. Você tem que pedir perdão a Deus. Se Jó pedisse perdão a Deus por algo que ele não era, o fato de ele pedir perdão, ele estaria pecando contra Deus. Porque o próprio Deus disse que ele não era. Que o próprio Deus disse que ele era íntegro. Situação difícil de Jó. Entretanto, nesse labirinto de acusações, uma mensagem de esperança e redenção vai começar a surgir. Lembra que Jó pediu por um árbitro. Lembra que Jó pediu por um advogado. Lembra que Jó disse, olha como era bom se eu morresse, ficasse morto, e depois voltasse à vida, e quando eu voltasse à vida, todos os meus pecados tivessem sido esquecidos. Jó está falando de Cristo, Jó está falando do Espírito Santo, Jó está falando da ressurreição. No capítulo, na mensagem passada, nós vimos que Jó começou a entender que se Deus foi a causa de todo aquele sofrimento dele, quem seria a causa de mudar aquela situação? O próprio Deus. Então Jó começou a aplicar a lógica e começou a entender, dizer, não, peraí, quem está por trás disso é Deus. E quem vai consertar essa situação é Deus. Não vão ser meus amigos, não vai ser minha esposa, não vão ser os bens, vai ser o próprio Deus. Parece que Jó, ele começa a entender que Deus vai agir na vida dele. Eu dividi aqui esse capítulo em 5 partes, 5 cenas. Estava pensando naqueles filmes que passavam antigamente, né? Parte 1, aí dá um intervalo. Parte 2, então tinha 4 partes, 5 partes. Se o filme fosse muito longo, eram 5 partes. Então, dividi aqui em 5 partes esse capítulo 18, 5 cenas. A primeira cena desse filme de terror acontece do capítulo 18, do verso 1 até o verso 4. Veja comigo aí do verso 1 até o verso 4. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, até quando você andará à caça de palavras? Considere bem e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos teus olhos. Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas vão mudar de lugar pelo que você está falando? Bildade aqui vai acusar Jó, vai dizer, Jó, você não está respondendo nada, você está falando palavras à torta que é direito. Ele faz perguntas, são 4 perguntas, uma atrás da outra, para não dar tempo de Jó responder. É aquela acusação, aquele filme que começa a acontecer uma coisa aqui, acontece outra acolá, a coisa vai ficando de mal a pior. E ele diz, olha Jó, o mundo não vai parar por sua causa, Jó. Você está sofrendo? Todo mundo sofre. Você já escutou isso de alguém? Homem fulano está sofrendo, mas também todo mundo sofre. Está pensando que é especial? Está pensando... Às vezes, a gente até compara as dores, né? De repente, Frank está passando por uma dificuldade grande. Lá, rapaz, Frank está passando por uma luta. Frank está passando por uma luta. E eu? A pessoa, e eu? Rapaz, você não sabe o que está acontecendo comigo. Aí o outro diz, não, e para mim é pior ainda, porque está acontecendo isso. Você começa a comparar as dores, né? É isso que está acontecendo aqui. Não, você acha que o mundo vai parar por sua causa, Jó? É a primeira cena aqui do capítulo, são as acusações.
Depois vem a segunda cena, dos versos 5 até o verso 7, que é a escuridão. Filme de terror geralmente é escuro, né? Filme de terror geralmente é uma película cinza, uma película azul, escuro, final da tarde, a luz baixa. Geralmente é assim filme de terror, né? Sombrio. É assim filme de terror. Aí você tem escuridão acontecendo aqui. Veja versos 5 até verso 7. Ele diz, na verdade, a luz do ímpio vai o quê? Se apagará. Ele começa a fazer um jogo de palavras. Ele diz, luz vai apagar. A sua chama não resplandecerá. A luz escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão, e a sua própria trama o derrubará. Ele diz, a luz vai apagar, o fogo não vai resplandecer, a luz vai escurecer, a lâmpada vai apagar. Tudo que é luz está se apagando, vai ficando escuro. E aí quando você está no escuro, é mais fácil tropeçar, né? Aí ele diz no verso 7, ele diz, olha, os seus passos vigorosos se estreitarão, você vai começar a andar devagarzinho, você vai pegar, vai tropeçar, vai cair, naquele filme de terror que a pessoa começa a ficar sozinha, aí vai ficando escuro, as pessoas desaparecem, você olha para o lado assim, vê um vulto, olha para o outro, vê um vulto, o filme de terror vai acontecendo. A terceira cena, quando você está no escuro, tropeçando, é fácil você cair em armadilhas. Aí ele fala, olha, você foi acusado, está na escuridão, e você vai cair em armadilhas, Jó. Ele está dizendo, do verso 8 até o verso 14. Ele vai dizer que, além disso, esse é um julgamento que Jó não vai poder escapar. Ou seja, ele é como um animal preso em uma armadilha. Assim ele é afligido por medo, por fome, por doença. Se você ler depois aí do versos 8 até o verso 14, você vai ver ele falando palavras como rede, malha, armadilha, laço, corda. Tudo coisas que podem lhe prender. Tudo coisas que você pode botar uma armadilha. Você vai ver ele falando palavras como terrores, amedrontar, perseguir, calamidade, miséria. Tá, olha, depois que você estiver preso, amarrado, é só desgraça, calamidade. E mais, depois de tudo isso, você na escuridão, preso em uma armadilha, nesse filme de terror escuro, ele vai usar palavras como você vai ser devorado, arrancado, levado ao rei dos mortos. É um filme de terror. Bildade não está poupando palavras para acusar Jó. Ele está sendo duro com Jó. Sabe quando alguém diz assim, olha, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno, e não sei o quê, vai sofrer, e é para a eternidade, aquela coisa toda, tal. Palavras duras para amedrontar. Nossa função não é amedrontar as pessoas. As pessoas não vão se converter porque vão ter medo. As pessoas se convertem, porque a Bíblia diz que atrai as pessoas é o laço de amor do Senhor. É o bom perfume de Cristo, é isso que atrai as pessoas, não é o medo. E às vezes a gente acha, não, porque você vai para o inferno e vai queimar, e não sei o quê, a eternidade, onde há choro e ranger de dentes, onde o verme não sei o quê, tal. Ele gosta de enfatizar muito disso. E é isso que Bildade está fazendo. E aí chega a quarta cena. Se a primeira cena era as acusações, a segunda cena é a escuridão, a terceira cena são as armadilhas, a quarta cena são as perdas. Todo filme de terror tem alguém que morre e que você fica, morreu, e agora? Você chora, você se liga emocionalmente. Todo filme tem isso, tem um personagem que você vai se ligar emocionalmente porque o autor vai matar aquele personagem, para que você sinta isso. Isso faz parte do enredo do filme. Criar novela faz isso, filme faz isso, série faz isso. Você se liga emocionalmente a um personagem, e morre de forma trágica. Aí aqui também, nesse filme de terror, tem as perdas também. Veja aí do verso 15 até o verso 19. Veja que ele diz o verso 15. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Está dizendo, Jó, a sua família vai ser destruída, Jó. Foi ou não foi? Foi, né? Desceu fogo do céu. Os filhos dele morreram todos. Certamente, após a sua morte,
As pessoas vão se esquecer de você, Jó. Ele diz isso, veja o verso 17. A sua memória vai desaparecer da terra, e pelas praças você não terá mais um nome. As pessoas vão esquecer de você. Todo o bem que você fez, tudo que você fez, as pessoas vão esquecer, seu nome vai ser apagado, Jó. Ninguém vai mais lembrar de você. Você não tem filhos, você não tem mais. E vão esquecer do seu nome, Jó. Você vai perder tudo. No verso 18 diz, olha, você vai ser expulso desse mundo, Jó. Da luz o lançarão aonde? Nas trevas. E o afugentarão do mundo. Bildad, Jó, você vai morrer, Jó. Isso está acontecendo com você, é só o começo, porque você vai perder tudo, Jó. Você vai morrer, Jó. As coisas vão piorar para você. Se você não se arrepender, Jó, você vai perder tudo, Jó. Lembra da visão de retribuição que eles tinham. Eu tenho que fazer alguma coisa para receber de Deus alguma coisa. Eu tenho que entregar a Deus para poder receber de Deus alguma coisa. A visão de retribuição. Isso acontece às vezes? Acontece. Se você pecar, você vai sentir as consequências do pecado. Mas qual é o salário do pecado? Veja, preste atenção, isso é muito importante. Isso é um ponto teológico extremamente importante. O salário do pecado é a morte. Então, quando você peca, eu menti para Antônio, pequei. Aí eu fui ali na frente, levei uma topada, arranquei a cabeça do dedo. Levei uma topada porque eu menti para Antônio. O salário do pecado é levar uma topada? O salário do pecado é o quê? É a morte. Deus não tem prazer de estar olhando para mim e dizer assim, Franklin está mentindo, não, peraí, vou já quebrar o carro dele aqui. Aí quebrei o carro de Franklin. Peraí, Gileide não está entregando dízimo, vou mandar o gafanhoto devorador aqui para destruir a casa dela, o liquidificador dela quebrou, o gafanhoto devorador porque não deu dízimo. Não! O salário do pecado é a morte. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, existe alguma condenação? Não. Então Deus não tem prazer, porque eu peco, ele vai lá, peraí, pecou agora, vou disciplinar ele de tal forma que vou castigar, batendo num bebezinho, num bumbum dele, para que ele sinta dor. Não é isso. Os nossos erros trazem consequências sobre nossa vida, mas não é porque Deus tem prazer de querer, não. O salário do pecado é a morte. Se você está em Cristo Jesus, isso aí você não paga mais. Porque nesse mesmo versículo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tome cuidado com isso. Os amigos de Jó pensavam isso. Jó, você vai morrer porque você merece. Você fez alguma coisa de errado. Não. No verso 19 ele diz assim, ele não deixa para trás filhos para entrar na sua herança. Veja o que ele diz no verso 19. Não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Desse filme de terror, que há armadilhas, escuridão, trevas, acusações. Nesse filme de terror, Jó também vai ter as perdas. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. E chega naquele momento do filme que você diz, não, só falta, não tem mal o que fazer. O vilão já encurralou o mocinho, você não vê mais esperança nenhuma, mas todo filme tem um clímax, né? Muda assim, do nada assim, acontece alguma coisa que você muda do nada assim, né? Do nada acontece alguma coisa. E a quinta cena do filme, a cena final, é a ruína. Veja como Bildad termina o seu filme, versos 20 e 21. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de terror. Ele está dizendo, todo mundo vai ficar espantado com esse filme de terror. Todo mundo vai ficar boquiaberto. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio. Esse é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. O que é que Bildad está dizendo? Olha, tudo isso que eu falei antes aqui, isso acontece com o ímpio. Andar na escuridão, perder os filhos, perder os bens, não ter saúde, caminhar para os... Tudo isso acontece com os ímpios, Jó. E se aconteceu com você, é porque você é um ímpio, Jó.
Só que foi o que Deus disse? Que Jó era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Veja o testemunho do céu e veja o testemunho da terra. Importa que nós recebamos um bom testemunho do céu. Que todos os homens olhem para você e de repente não gostem de você, mas que Deus se agrade da sua vida. Que Deus se agrade de você. Terminando esse capítulo, deixa eu fazer aqui algumas aplicações. Uma aplicação aqui do texto de Bildade é evidente. Ele está descrevendo as circunstâncias nas quais Jó estava passando. Ele estava dizendo que Jó era ímpio. Veja, uma das dificuldades da gente ler o livro de Jó é porque muitas coisas do que os amigos dele falam são verdades. Muitas coisas do que os amigos falam, de fato, se a gente peca, as consequências do nosso pecado virão. Nós iremos arcar com isso. É verdade, mas não é verdade a forma como Bildade está aplicando a Jó. Ele está olhando a situação e está aplicando como uma verdade absoluta. Ele não está acreditando na palavra de Jó. Ele não está acreditando naquilo que Jó já tinha feito. Então, todas essas palavras de Bildade, muitas delas verdadeiras, na verdade são uma crueldade consumada. Você pode falar, você pode ferir muito alguém com a verdade. Você pode, com a verdade, distanciar as pessoas de Jesus. Com a verdade. Porque se você falar a verdade, mas não for em amor, você vai estar sendo grosso, você vai estar afastando aquela pessoa. Você não vai estar exalando o bom perfume de Cristo. E era isso que Bildade estava fazendo. Falando coisas verdadeiras, mas não estava falando em amor. Deixa eu fazer algumas aplicações para a gente finalizar. Toda a Bíblia está contando uma história. É a história de como Deus está o quê? Já é a 15ª vez que estou falando disso. Deus está redimindo um povo para si. Deus está salvando um povo para si. Essa é a história da Bíblia. Deus está salvando um povo para Ele. E essa historinha é resumida em 4 palavras. Quais são as 4 palavras que se resumem a história da Bíblia? Criação, queda, redenção, consumação. Olha aí. Pegou já. Criação, queda, redenção, consumação. Resume toda a história. Deus criou todas as coisas, o homem pecou, Deus está salvando um povo para si, e na consumação teremos novos céus e nova terra. E o personagem central dessa história, Jesus Cristo. Então toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para. Então já é uma dica para você. Qualquer mensagem que alguém fizer e essa mensagem não apontar para Jesus, provavelmente essa mensagem ela não está sendo fiel às Escrituras. Porque ela precisa apontar para Jesus. Porque o personagem principal é Jesus. Se a mensagem principal aponta para Davi, se aponta para Golias, se aponta para fulano, se aponta para cicrano, pode até ser muito bonita a mensagem. Pode até ter verdades contidas ali no meio. Mas não é uma mensagem que está emanando das Escrituras. Porque as Escrituras apontam para Jesus. Então, toda mensagem ela tem que ser cristocêntrica, tem que estar apontando para Cristo. E olhando para Cristo, e olhando para essas 5 cenas de terror, quando eu olho primeiro para as acusações que Bildade fez para Jó, eu lembro de que muitas vezes nós somos alvos de acusações injustas e incompreensíveis. Eu não sei se você já foi alvo de alguma acusação injusta. Não sei como você se sentiu, o seu coração, quando você sabe que de forma injusta você foi acusado. Talvez você tenha acusado alguém também de forma injusta, né? A gente sempre olha para o nosso lado, né? A gente sempre olha o que a gente recebe, nunca olha o que a gente faz. Talvez você tenha acusado alguém de forma injusta, talvez você tenha acusado alguém com poucas informações, com poucos dados, você não sabia de toda a história, mas já criou uma definição, já criou toda com base na pouca informação que tinha. Mas se você foi acusado de forma injusta, você pode encontrar consolo lá em Mateus capítulo 5. Abra comigo aí Mateus capítulo 5. Veja, Bildade, Elifaz, Zofar estavam de fato acusando Jó de forma injusta.
Mas o próprio Jó já tinha reconhecido, dizendo: Deus, se eu comparecer diante do Senhor, ainda que eu lavasse as minhas roupas e elas fossem brancas como a neve, ainda assim, diante do Senhor, eu seria um pecador. Eu não sou acusado, eu não sou culpado do que estão me acusando, mas eu sou pecador, Jó disse. Eu sei que eu não sou esse pecador que esses camaradas estão falando aí, mas eu sei que eu sou. E se teve alguém que foi acusado de forma injusta, foi Cristo. Foi o nosso Senhor. Ele sim foi acusado de forma injusta. Pilatos disse para ele: olha, você não vai falar nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para lhe libertar? É o que foi que Jesus respondeu? Rapaz, a autoridade que você tem foi porque meu Pai deu autoridade para você. E aqui em Mateus capítulo 5, nos versos 11 e 12, Jesus fala no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, quando eu e você somos acusados de forma injusta, é uma forma de experimentarmos um pouco daquilo que Cristo experimentou. E se eu e você somos acusados de forma injusta por causa de Cristo, você é bem-aventurado. Você está acumulando um tesouro no céu. E ele diz: bem-aventurado quando eles vos injuriarem, vos perseguirem, disserem mal contra você. Lembrei agora de um camarada chamado Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um dos pais da igreja. Logo no segundo século, ano 115, 120 depois de Cristo. Diz que Inácio foi discípulo de João, do apóstolo João. E naquele ano 115, começou uma grande perseguição para o imperador chamado Trajano. Uma perseguição terrível, onde os cristãos eram mortos nas arenas. E aí Inácio, ele foi condenado à morte. Ele estava em Antioquia, da Síria, e foi condenado à morte em Roma. Então ele teve que sair de Antioquia até Roma. Era mais ou menos a viagem que o apóstolo Paulo fez, quando foi preso em Jerusalém e foi levado para Roma. Antioquia ficava um pouco mais acima. E aí Inácio, já um senhor de idade, provavelmente ali por volta dos seus 80 anos, foi levado para Roma. No caminho, e não era uma viagem como de hoje em dia, pegar um avião, chegou lá em 5 horas. Não, era uma viagem de alguns dias, viagem de 2 semanas, 3 semanas, se fosse direto. Só que no caminho, Inácio descobre que os irmãos lá em Roma tinham dado um jeitinho romano lá de livrar Inácio da morte no Coliseu. Ele ia ficar preso, mas não ia morrer no Coliseu, jogado às feras. Ele ia ficar preso. Aí essa história chega para Inácio no meio do caminho. Aí Inácio escreve, existe essa carta, você pode pesquisar por essa carta, você encontra essa carta, de Inácio de Antioquia. Ele escreve uma carta para aqueles irmãos em Roma, dizendo: meus irmãos, não façam para mim um favor inoportuno. Eu sou o trigo do Senhor e quero ser moído para virar um pão puro para o meu Senhor. Não façam isso, Inácio estava dizendo. Não tirem de mim a glória de morrer pelo meu Jesus. Não façam isso por mim. Eu quero ser jogado às feras, Inácio disse. Eu quero ir para as feras. Eu quero morrer por causa de Cristo. E digo mais, ele diz na carta: se eu chegar lá e aquelas feras não me atacarem, eu vou provocar elas. Eu vou para cima delas. Porque eu sou o trigo, quero ser moído por causa do nome do Senhor. Bem-aventurado quando perseguido. Hoje a gente tenta não ser perseguido, né? Hoje em dia, muitas vezes, a igreja quer se parecer com o que está lá fora. A gente quer se parecer com o mundo, para que o mundo não nos persiga, para que o mundo ache legal. Lembrei agora de outro pai da igreja, Tertuliano. Tertuliano foi um grande defensor da igreja, diante dos imperadores, e Tertuliano dizia: nisso consiste a glória da igreja, ser odiada pelo mundo. Nisso consiste a glória da igreja, ser odiada pelo mundo. Hoje em dia a gente quer que o mundo nos ame, né? A gente quer que o mundo se sinta bem. Tertuliano dizia: não! Se uma pessoa descrente chegar dentro da igreja, ela não tem que se sentir bem, ela tem que se sentir com o Espírito Santo mexendo, ela tem que sair daqui assim meio desnorteada, com o Espírito Santo mexendo com ela.
Ela tem que sair aqui meio que sem chão, sem pé nem cabeça. Que foi isso que falaram? Que foi isso que disseram? Ela vai se sentir bem? Não, é legal. Realmente aqui o pessoal se parece comigo, fala do meu jeito. Então é igual comigo aqui. E Tertuliano dizia, não, de forma alguma. A glória da igreja está em um mundo odiar a igreja. Bem-aventurados são vocês, Jesus disse. Quando eu olho para a segunda cena dessa escuridão, eu lembro que nós enfrentamos momentos de escuridão e tristeza em nossas vidas. E podemos aprender com Jesus. Abram comigo em João capítulo 8. Em João capítulo 8. Muitas vezes estamos na escuridão, na tristeza, estamos em trevas espirituais, mas podemos lembrar que Jesus, lá em João capítulo 8, veja o que ele fala no versículo 12. De novo, Jesus lhes disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ande com Jesus. Busque Jesus. Ande do lado dele. Seja submisso a ele. É você que serve a ele, não é ele que lhe serve. Busque a Jesus, ele é a nossa luz. Se Bildade estava acusando Jó de estar nas trevas, andando em caminhos de armadilhas, caminhos tortos, aquele filme de terror que vai tudo escurecendo, Jesus é aquela luz que brilha tudo. Quando eu olho para as armadilhas que Bildade colocou diante de Jó, os tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de dificuldade, podemos encontrar conforto naquele que permite que eu e você possamos fazer tudo nele, porque ele disse tudo, que o próprio apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalecia o apóstolo Paulo? Jesus. E veja, e quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo assim não, vou fazer uma prova ali agora, então vou tirar uma nota boa, porque eu tudo posso. Não é isso que Paulo está falando. Não, eu estou doente e Deus vai me curar porque eu tudo posso. Não é isso, é pelo contrário. Paulo está dizendo, olha, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Eu já passei luta, passei fome, fiquei jogado no mar, já fui açoitado, já passei por situações inimagináveis e mesmo nessas situações, o Senhor estava comigo. Então eu posso passar por qualquer situação em Cristo, que me fortalece. Às vezes estamos em situações difíceis, trevas, lutas, dificuldades, aflição. Precisamos lembrar que o Senhor está conosco também nesses momentos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos livra das armadilhas. Quando eu olho para a quarta cena do filme de terror, onde Bildade mostra todas as perdas de Jó, você perdeu a sua família, você perdeu as suas coisas, você não tem mais paz, você está todo aí no meio de tormenta, Jó. Perdeu tudo, Jó. Lembro que quando enfrentamos perdas profundas, podemos lembrar do nosso Senhor Jesus, lá em João capítulo 14. Abram comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, Jesus já está em Jerusalém. Daqui uns dias ia ter algumas pessoas dizendo assim, crucifica, crucifica, crucifica. Daqui uns dias Jesus estaria sendo cuspido, esbofeteado, chicoteado, colocado uma coroa de espinhos, colocado uma cruz para que ele carregasse, estaria sendo pregado num madeiro. Daqui uns dias seus apóstolos todos iriam abandoná-lo. Daqui uns dias, e o Senhor sabia que tudo isso ia acontecer. Jesus sabia que momentos difíceis viriam pela frente, momentos de trevas viriam pela frente, momentos de dificuldade viriam pela frente. Mas veja o que ele fala em João 14, 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Eu deixo com vocês a minha paz. Lá em Filipenses, Paulo vai falar dessa paz que excede todo entendimento. Como é que explica? Não explica.
Como é que isso acontece? Não sei. Mas eu sei que uma paz que excede todo o entendimento toma conta do coração daquele que está em Cristo. Que Ele é aquele que traz paz e consolo para os nossos corações nas lutas e dificuldades mais terríveis. Você pode pensar assim, mas eu não sei se eu aguentaria passar pelo que Jó passou. Perder todos os seus bens, perder todos os seus filhos, perder a sua saúde. A única pessoa que tinha do lado dele era a sua esposa, e a esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. A esposa se entregou ao sofrimento. Você pode pensar, eu não passaria por isso, eu não conseguiria passar, Paulo, não conseguiria passar por isso, olhando do ponto de vista hoje. Mas existe uma verdade nas Escrituras, é que Deus ele dá a graça que você precisa para o momento daquela luta. Eu não estou passando pela luta de Jó, então eu não tenho a graça que Jó teve por passar por essa luta. Talvez se eu passasse por essa luta, Deus derramasse da graça dele para que eu passasse por essa luta. Eu confio que Deus ele vai me fortalecer para passar por toda e qualquer situação. Confio em Deus nisso. Confio que o Senhor disse: olha, eu deixei a minha paz com vocês. A minha paz está com vocês. Eu não dou como o mundo dá, não. Não se encha o coração de vocês de angústia e de medo. Vocês têm a minha paz. Quando eu vejo o resultado final, o destino final, a ruína que Bildade falou, eu lembro que para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que não conhecem a Deus, o destino final é sombrio. No entanto, nós podemos encontrar esperança em um texto que todo mundo aqui conhece de cabeça. João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que não conhecem a Cristo têm um final sombrio, de fato. Mas o Senhor disse: olha, eu amei o mundo, eu dei o meu Filho por esse mundo. Creia no meu Filho, que você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Lembra de Lázaro, lembra de Maria, de Marta, quando Jesus chega lá, Marta corre aos pés de Jesus e diz: Jesus, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí o Senhor diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Não existe nada impossível para o Senhor. Tem um versículo lá em Lucas, quando o Senhor fala, os apóstolos chegam para Jesus, daquele jovem rico que se perde. Jesus diz: olha, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. A mentalidade naquela época de Jesus é que se você era rico, era porque você era abençoado por Deus. E era sinal de salvação. E Jesus disse: olha, como é difícil. Então aquilo mexeu completamente com a crença popular. Mas como assim? Eles perguntaram: se um rico não pode ser salvo, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não existe alguém que você olhe assim e diga: esse fulano não vai ser salvo, não pode, esse camarada não tem mais jeito. Não tem ninguém, não tem. Você teve jeito, por que é que os outros não podem ter jeito? Não? Eu tive jeito, você teve jeito, por que é que os outros não podem ter jeito? Não existe ninguém dessa forma. O Senhor pode mudar qualquer situação. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse capítulo, vemos que Bildade descreve as aflições dos ímpios. Aplica isso para Jó. No entanto, encontramos uma mensagem de esperança em Jesus Cristo, que é a nossa resposta, no meio das acusações, da escuridão, das armadilhas, das perdas, do destino final. Jesus, sim, sofreu acusações injustas. Jesus, sim, experimentou a escuridão da cruz. Jesus, sim, venceu todas as armadilhas do pecado. Jesus, sim, enfrentou perdas inimagináveis e ofereceu a todos que creem nele a esperança da vida eterna. Ele é o nosso Redentor e Salvador, que nos guia através de todas as nossas situações difíceis
da vida. Amém? Louvado seja. Nesse filme de terror, nesse mês de outubro, que está todo mundo comemorando o Halloween, você tem aqui Bildade descrevendo uma cena em um filme de terror para Jó, tentando jogar Jó na escuridão. Conhecemos pela palavra que o Senhor é aquele que vence a escuridão. Se de repente o meu e o seu coração andam em trevas e na escuridão, precisamos olhar para Cristo. Amém? Vamos orar.